Atos dos Apóstolos, ou como alguns gostam de expressar, são atos do Espírito Santo na vida da igreja, registrados neste livro histórico das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. A história da igreja é contada, a igreja primitiva, nos seus primeiros anos, após a ascensão de Cristo, a descida do Espírito, passou-se então a pregação do Evangelho se expandir por toda a humanidade, desde aquele tempo, não é? De modo que se cumpriu a promessa que o Senhor Jesus disse lá no início do livro. Ele diz: olha, fica em Jerusalém, receberás poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E o que está acontecendo aqui é exatamente o cumprimento desta promessa do Senhor. O Evangelho está se expandindo, de modo que o tema para hoje é a contínua expansão do Evangelho, porque ele, além de se expandir, essa expansão é contínua, é dia após dia, ano após ano. E como é que se dá essa contínua expansão do Evangelho? É o que nós vimos aqui no texto que temos para estudar nesta noite, em Atos 11, a parte final do capítulo 11, que é do 19 até o versículo 30, onde se registra exatamente o momento em que o Evangelho continua em expansão, dizendo assim: após a defesa de Pedro, quando ele se defende dos seus compatriotas judeus que estavam já criticando a ele, por ele estar recebendo gentios, não é? Ou indo à casa de gentios. E aí Pedro explica, se defende, dizendo que foi o Senhor Deus que mandou. Ele está fazendo a obra que o Senhor Deus colocou para ele fazer. Ele não podia mais considerar imundo o que Deus purificou. Ou seja, se o gentio era considerado imundo pelo judeu, a partir de agora, com a expansão, com a chegada do Evangelho, não poderia mais ser considerado assim. Pois quem fez a obra para que estes também viessem a fazer parte da igreja foi o Senhor. Então não poderia mais ser considerado impuro aqueles que o Senhor tem chamado para si. Então isso é algo maravilhoso da parte de Deus para conosco, porque bem assim o Senhor fez com cada um de nós. Quando nós temos essa oportunidade de fazer parte da igreja do Senhor Jesus, quando as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho para a sua salvação, isso é uma demonstração do amor de Deus, porque Deus demonstra o seu amor exatamente dando o privilégio, a oportunidade daqueles que estão no mundo ouvir a pregação do Evangelho para serem salvos, e sendo salvos, virem a fazer parte da sua igreja. Isso é que é importante a gente entender dentro da simplicidade do Evangelho. Então vejam o registro que Lucas faz aqui dessa expansão contínua do Evangelho, dizendo assim: a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então vejam, pós-morte de Estevão, que foi exatamente a causa da tribulação que sobreveio a Estevão, foi a sua morte por apredejamento. Então, causou impacto aquela morte de Estevão, naqueles irmãos ali, a princípio, de que eles se dispersaram, ou seja, começaram a sair de Jerusalém, e indo para outras cidades, outros países, Fenícia, Chipre, Antioquia, mas eles se restringiam a pregar o Evangelho para outras pessoas, senão para os judeus. Então os irmãos de Jerusalém, saindo de lá, começaram a pregar o Evangelho, mas eles tinham um objetivo, um propósito: eu vou destinar a palavra aos judeus, ou seja, aos meus compatriotas. Eles estavam deixando de anunciar a outras pessoas. Alguns deles, porém, alguns desses irmãos, alguns desses, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então veja, enquanto um grupo de irmãos
focaram em pregar e anunciar só para judeus, mas tiveram outros irmãos que foram pregar aos gentios, aos gregos, aqueles que não eram judeus. Então, isso mostra que a expansão do evangelho, ela não pode se limitar às ações dos homens. Já imaginou se dissesse, olha, já que esse grupo aqui disse só vai pregar judeus, pronto, ninguém mais vai pregar para os outros? Não. Um se diz que só ia pregar para os judeus, mas tiveram outros que foram pregar aos gentios. Para que isso aconteceu? Para demonstrar que o propósito de Deus, quanto à salvação de pessoas de todo tipo, sem fazer acepção, estava se cumprindo. E ninguém ia reter ou deter, essa ação do Espírito de Deus que estava agindo nos corações daqueles irmãos, discípulos do Senhor, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Eles não tinham vergonha do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos. Eles sabiam que o Evangelho era o poder de Deus, pois eles mesmos estavam experimentando deste poder. Eles mesmos sabiam como o Senhor estava agindo em suas próprias vidas. Por isso, eles saíam a anunciar o Evangelho. Eles saíram a pregar o Senhor Jesus para as pessoas que até então não tinham sido alcançadas. E veja o que aconteceu no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, meus irmãos, vejam, a contínua expansão do Evangelho se dá pela disposição de cada membro, de cada crente, em anunciar a Jesus às pessoas que estão ao nosso alcance. Muitas pessoas estão aí neste mundo perdidas, muitas estão aí endurecidas em seus corações, mas outras certamente serão alcançadas, como nós fomos alcançados um dia. Muitos outros também serão alcançados, mas como é que serão alcançados? Aleatoriamente? Assim vai acontecer um movimento especial e aí sim as pessoas vão se converter? Não. O movimento especial que deve acontecer é contínuo. Esse movimento de expansão do Evangelho é continuado porque vai depender de cada um de nós em anunciar o Evangelho a toda criatura, aqueles que estiverem ao nosso alcance. Então nós não podemos apenas sentar e cruzar os braços e dizer, olha, isso é para missionário. Os irmãos que são missionários, eles que vão pregar o Evangelho. E nós achamos bonito, e é bonito mesmo a obra daqueles que saem destravando esse Brasil, este mundo como um todo, para pregar o Evangelho. Mas nós não podemos limitar, irmãos, a expansão do Evangelho apenas a isso. Nós estamos aqui residindo numa cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Precisamos avançar, o Evangelho precisa continuar se expandindo, e isso é uma tarefa nossa. O Senhor não deu esse privilégio aos anjos. Os anjos anelaram, sabiam disso? Eles anelavam, eles desejavam fazer isso que é uma função nossa como igreja, de anunciar o Evangelho da salvação. Só cabe a nós, igreja, testemunhas verdadeiras do Senhor, a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho às pessoas que estiverem ao nosso alcance. E ao fazê-lo, é certo que muitos se converterão ao Senhor, como foi naquele tempo. Estavam com eles, a mão do Senhor estava com eles. Outra coisa importante, eles não estavam agindo da maneira que eles achavam que deviam fazer, mas eles estavam tendo o auxílio do Senhor. Essa expressão, a mão do Senhor estava com eles, é a expressão que diz, olha, o Senhor estava agindo ali, auxiliando, conduzindo, despertando, animando, fortalecendo o coração daqueles irmãos, de modo que eles sentiam isso, percebiam isso claramente, e assim continuavam
a pregar e anunciar o Evangelho. E muitos iam crendo neste Evangelho, se convertendo ao Senhor. E então a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então vejam, os irmãos saíram de Jerusalém dispersos, ficou lá uma igreja, né, se congregando, e eles saíram pregando, anunciando. Aí chegou a notícia lá na igreja: olha, o Evangelho chegou lá naquela cidade, na Fenícia, em Chipre, Antioquia, em Cirene. Chegou o Evangelho e as pessoas estão crendo. E então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chega lá, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Que maravilha, hein? Aí toda vez acontecia isso. Foi lá em Jope, aí o Espírito Santo mandou Pedro, enviou Pedro. Foi também na cidade em que o Senhor enviou, foi Pedro e Silas, né? A cidade que eles foram lá, não foi Pedro mesmo, que foi lá enviado e foi lá para quê? Constatar o que o Senhor estava fazendo ali, né, naquela cidade. E aqui foi Barnabé, enviado por Deus, pela igreja, né, até lá Antioquia. Era uma espécie de liderança daquele tempo, né, que ia confirmar realmente o que o Senhor havia feito. E olha o relatório que Barnabé diz. Ele chegou lá e o que é que ele vê? A graça de Deus. Ele percebe que Deus graciosamente agiu na vida daquelas pessoas. E qual é a reação que ele tem? Alegria. Ele alegrou-se. E ele então exortava a todos que continuassem firmados de coração e permanecessem no Senhor. Ou seja, por isso que o nome Barnabé significa filho da exortação. Então Barnabé foi lá e fez a exortação mesmo. Irmãos, firme, continuem firme. Por que ele está fazendo isso? Porque havia uma perseguição. Naquele tempo, ser cristão era sinal de perseguição, era símbolo de ser perseguido. Vejam, começou o texto falando que eles dispersaram em razão do que aconteceu com Estevão. Então a igreja estava ali, certamente muitos deles tementes e temendo a repressão do império romano que estava ali e não permitindo que os cristãos pregassem nem vivessem a sua fé. Mas isso não impediu, essa repressão não impediu a expansão do Evangelho. Pelo contrário, contribuiu até. Contribuiu porque despertou no povo a necessidade de sair do conforto, de ficarem lá parados e foram anunciando o Evangelho. Onde chegava, anunciava o Evangelho. Resultado disso, a graça do Senhor agia, o Espírito Santo agia e eram convertidos. Todos convertidos ali. E então vem Barnabé e exorta aqueles irmãos: fiquem firmes, irmãos. Permaneçam firmes de coração e permaneçam no Senhor. Porque ele diz, e por que Barnabé fez isso? Ele diz, porque era um homem bom. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então vejam, irmãos, como é interessante e importante que para que uma igreja cresça e o Evangelho expanda, é necessário que aqueles que estão envolvidos nessa tarefa estejam com essas características que também estavam naquele homem chamado Barnabé, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E, ou seja, é importante o testemunho do cristão. É certo que ninguém é salvo pelo meu testemunho nem pelo seu, mas o seu testemunho no sentido de você anunciar a Cristo e viver este Evangelho é poderoso. Vai causar sim
um impacto na vida das pessoas. Ou elas vão se unir ao Senhor, como aconteceu aqui, muita gente se uniu ao Senhor, ou muitas também vão desprezar, vão menosprezar, vão zombar, mas não importa. O que importa é que nós estejamos conscientes da tarefa que temos que desenvolver. Qual de nós temos sentido este prazer e alegria de testemunhar do Evangelho no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, nas atitudes que tomamos, onde as pessoas podem olhar para nós, ali é um irmão mesmo, é um crente, olha como ele vive, olha como ele fala, olha como ele diz. Isso é importante, viver o Evangelho, a fim de que esse Evangelho continue expandindo. Então veja, foi dado a nós, irmãos, igreja, esse privilégio. Não esperem que venham anjos fazer isso, que eles não vêm. Os anjos anelaram fazer isso, mas o Senhor deu a nós essa tarefa. É nós, igreja do Senhor Jesus. E como Deus tem feito isso ao longo de toda a história da sua igreja, levantando homens, mulheres que pregam o Evangelho, que se envolvem em missões e vão em todos os cantos, e também nas igrejas locais como a nossa. Homens e mulheres que são pessoas de oração, são pessoas envolvidas no trabalho, são pessoas que amam servir a Deus e que dão testemunho. E é importante porque é aí onde nós vamos ver o crescimento da igreja, com quantidade e qualidade espiritual, um crescimento sadio que nós almejamos. Almejamos sim que a igreja continue e haverá de continuar crescendo a cada dia, como tem o Senhor acrescentado dia a dia, irmãos que estão sendo salvos. E vamos então continuar aqui pregando este Evangelho, não só pregando, mas vivendo este Evangelho, porque isso é a continuidade da expansão da igreja, a expansão do Evangelho aqui nesta cidade. Então a gente precisa ter essa consciência plena, irmãos, como membros desta igreja, do trabalho, da obra que temos que realizar nesta cidade. Não vamos dizer, cruzar os braços, descansar, já está bom demais. Não, não está bom. O bom será quando nós incansavelmente continuarmos a pregar este Evangelho, a disseminar este Evangelho a cada pessoa desta cidade. Eu sei que a gente pode dizer assim, é minúsculo, a gente é pequeno no universo da cidade, mas imaginem só, nós em cada uma das nossas ruas, onde moramos, no bairro onde moramos, se nós nos juntarmos e começarmos a usar do material que temos à disposição, um folheto, a mini Bíblia, todo o material que nós temos à disposição, e fazermos isso, olha, eu vou destinar uma parte de uma tarde de sábado à tarde para evangelizar, conversar com o meu vizinho, que a gente não tem tempo durante a semana, é um corre-corre, vai trabalhar, mas eu vou fazer isso. Ou aquele amigo conhecido de longa data, que a gente não é crente ainda, mas a gente tem uma boa relação, uma pessoa que a gente pode chegar e conversar com ele. São atitudes assim simples, mas que vão fazer efeito, porque nós estaremos partilhando ou compartilhando daquilo que nós já temos. Mas para isso deverá nós também cultivar uma vida assim, como Barnabé tinha, cheio do Espírito Santo, de fé. E isso vai causar, sim, uma transformação na vida de muita gente, porque as pessoas vão ouvir a respeito de Jesus, mas também vão ver a Jesus nas nossas vidas, no nosso testemunho de vida. Então Barnabé partiu e ele foi para Tarso à procura de Saulo. Olha Saulo aparecendo aí. O Saulo já convertido, lá no capítulo 9, o Saulo que agora é Paulo, Barnabé foi atrás dele, do Saulo de Tarso, e tendo encontrado, levou para Antioquia. Veja, o Senhor já havia convertido Saulo, agora Saulo começava a trabalhar na expansão do Evangelho. E o que aconteceu? Eles ficaram ali por todo um ano,
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Outra coisa importante, como é que a igreja vai continuar se expandindo? Com o ensino, sendo alimentada com o ensino, e isso leva tempo. Aqui levou 1 ano, mas eu posso dizer a vocês que vai levar todo o resto das nossas vidas, porque o aprendizado é contínuo. Então, quando a gente despreza um estudo bíblico, quando a gente despreza uma mensagem, diz, não quero ouvir hoje não, é um perder de oportunidade de aprender. Toda mensagem, todo ensino tem um objetivo de ensinar a igreja e a igreja aprender para que cresça, amadureça e continue a expandir. Então foram treinados, irmãos foram ensinados, e não foi poucas pessoas não, foi uma numerosa multidão que ouviram a Paulo, o Saulo e a Barnabé. E em Antioquia, então, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é um cristão? Um seguidor de Cristo. Esse é um cristão. E pela primeira vez as pessoas se foram identificadas como cristãos. Por que foram chamados de cristãos? Outros irmãos dizem que seriam os pequenos cristos, os cristãos. É que aqueles irmãos viviam o evangelho. De tal forma, diz, olha, aquelas pessoas se parecem com Cristo, vivem como cristãos, seguidores de Cristo, o linguajar deles é parecido com o seu Senhor, a vida deles também demonstra que eles seguem a Jesus, por isso receberam o nome de cristãos. Que maravilha, que nome bonito, chamados de cristãos. É um nome até que eu prefiro porque às vezes as pessoas, você é crente? Prefiro ser chamado de cristão, porque crente até o diabo crê, e treme. Então, no sentido de crer, de ter uma crença, de acreditar em algo, todo mundo é crente, porque todo mundo crê em alguma coisa, Tem gente que crê em várias coisas aí, mas o cristão não é todo mundo que é cristão. Cristão é o verdadeiro seguidor de Cristo, que se identifica com Cristo, que vive a vida como um verdadeiro seguidor de Cristo, na humildade, naqueles ensinos que Jesus de caráter, conforme lá as bem-aventuranças de Mateus 5, é o cristão que está ali adequadamente descrito pelo Senhor Jesus. É bem-aventurado o pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. É bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque serão fartos. São bem-aventurados os cristãos, os filhos de Deus, os nascidos de novo, os que testemunham verdadeiramente do Evangelho. Então vejam a importância, meus irmãos, que é para nós testemunharmos do Evangelho. Não é uma coisa pouca, não. É algo profundo, importante, fundamental para a igreja. Eu posso dizer com toda certeza, o que assegura a permanência da igreja é o Senhor, é a mão do Senhor que está conosco. E o que assegura que e esta mão do Senhor estando conosco, o que é que vai acontecer? Vai nos garantir a perseverança. Nós vamos perseverar no Senhor até o fim. Mas por quê? Porque a mão do Senhor estará conosco. E como é que essa mão vai continuar conosco? Porque a gente vai continuar firme de coração no Evangelho. Uma coisa está associada à outra. Se você está firme no Evangelho, na palavra de Deus, o Senhor continuará com você. Do contrário, vai acontecer aquilo que nós estudamos pela manhã, lá em Atos, ou lá em Hebreus, quando
o autor aos Hebreus chama a atenção das pessoas lá que recebem a carta, dos destinatários da carta, para que não negligenciem a palavra de Deus, mas se apeguem com firmeza a esta palavra, porque a negligência é um sinal de que aquelas pessoas não se converteram verdadeiramente. A negligência à palavra de Deus é um sinal de que as pessoas até receberam a princípio a palavra com alegria, como aconteceu ali na parábola do semeador, mas não se converteram. Por quê? Porque não frutificaram. Porque uma vez que a pessoa é convertida, ela frutifica. Ela vai dar frutos dignos do arrependimento. Ela vai dar a razão de ser da sua fé. Ela vai defender a sua fé, lutar pela sua fé, conforme Judas nos diz lá em sua carta. Vamos lutar e batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então essa disposição nossa, ela não é à toa, nem é lançada assim aleatoriamente, não. Tem todo um trabalho do Espírito de Deus que está em nós, da mão do Senhor que está nos por trás e nos conduzindo. E nós, em contrapartida, vamos estar empenhados em nos aprofundar, nos apegar à palavra e também anunciar esta palavra, este evangelho às pessoas, mesmo correndo risco, né? Como muitos daquele tempo faziam. Eles estavam correndo risco de vida muitas vezes, em razão de se manterem como cristãos, mas eles não estavam preocupados com a sua vida humanamente falando. Eles estavam mais preocupados em que o evangelho continuasse expandindo, e assim foi feito. Estevão faleceu, morreu, foi morto em razão do evangelho, mas isso não era para parar de pregar o evangelho. A princípio alguns tiveram temor, diziam: olha, então só vou pregar para os judeus. Mas outros: não, eu vou pregar também para aqueles que não são judeus. Mas assim se cumpriu a palavra de Deus. E então é essa coisa interessante também. Eu sei que a disposição de cada um é diferente aqui, em razão de idade, em razão da condição de saúde. Então vai haver disposições diferentes. A gente geralmente se coloca a expectativa muito na juventude, que está cheio de vida, cheio de gás, então essa juventude vai. Mas na verdade todos podem estar empenhados nisso, né? Do jovem ao idoso, né? Há irmãos idosos que têm esse prazer de expandir, de continuar a pregar o evangelho, de testemunhar, e o fazem, né? Usando de todos os meios. Por exemplo, de repente você está lá em casa, fazendo os seus trabalhos domésticos, chega alguém na porta para pedir alguma coisa. Você pode até dar, mas não deixe de dar a palavra, o evangelho. Eu estava vendo esses dias um vídeo do pastor Daniel Alves, lá da Igreja Presbiteriana de Canoas, onde está dando toda uma assistência, né, aos desabrigados, as famílias que estavam lá desabrigadas lá no Rio Grande do Sul. Segundo ele, 1000 famílias estavam sendo assistidas lá pela igreja e os donativos chegando, mas ele deixou claro um ponto importante nisso tudo: todos aqueles que vieram aqui para a gente dar assistência, ninguém saiu sem a palavra. Eles recebiam uma cesta básica e uma Bíblia. Todas aquelas pessoas. É importante, porque a tragédia aconteceu, a assistência necessária estava sendo dada, está sendo dada. No entanto, não poderia perder essa oportunidade de pregar o evangelho. Alguém poderia dizer: não, ninguém vai querer saber disso não, a pessoa está ali desolada, né, perdeu tudo, vai querer saber. O evangelho é a palavra de esperança. O evangelho é que traz vida, e vida em abundância. O evangelho muda a expectativa todinha da pessoa, que se porventura ela viveu a vida toda só pensando no aqui e agora que ela está sem nada deste mundo, o que lhe resta? Algo infinitamente melhor: o evangelho, a boa nova de salvação, a certeza de que, se porventura
ela perdesse a sua vida aqui neste mundo, estaria garantida a ela uma vida na eternidade. E isso só o Evangelho traz, essa palavra de esperança e de verdadeira vida. Só o Evangelho traz. Então a gente precisa, irmãos, ter essa determinação, disposição, empatia para pregar o Evangelho às pessoas. Não se preocupem se elas vão rejeitar ou não, né? Agora mesmo, nesses dias, a gente vai passar, né, numa situação, a turma está aí num envolvimento com festas, eventos, a barulheira, a comemoração, né? Talvez em alguns irmãos, pelas vizinhanças que tenham, vão sofrer com esse barulho aí, mas o importante é que nós mantenhamos firmes a nossa fé. E se porventura tivermos e temos a oportunidade de falar do Senhor Jesus, independente disso ou daquilo, falemos. E o irmão estava me contando hoje que ele tem uma pessoa conhecida dele, que ele não é cristão, e ele chega para a pessoa e diz: rapaz, olha, aí vai falar do Evangelho, a pessoa cega. Não tem, realmente a pessoa não consegue captar, não consegue entender e nem quer saber de nada com diz respeito ao Evangelho. É isso que a Bíblia diz, né? O homem natural, ele não entende das coisas do Espírito de Deus e nem quer e nem pode entender porque se discerne espiritualmente. Mas isso não é empecilho para a gente continuar pregando. Sabe por quê? Porque todos nós, outrora, também éramos assim, sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito, sem uma ação e sem a pregação do Evangelho. Aí é que a situação está ruim mesmo. Não há salvação. Como é que a pessoa vai crer? Pela palavra. Aí vem lá Romanos e diz: a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então você precisa pregar o Evangelho. É o único caminho, é a única forma, o meio que o Senhor estabeleceu ordinariamente para a salvação de quem crê. Então as pessoas só vão crer se elas ouvirem a pregação do Evangelho. Então não fiquem perdendo tempo, muitas vezes, discutindo, debatendo pontos da lei, teologias. Não, foquem em pregar o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Fala de Jesus. O aprendizado, vai vir na escola dominical, vai vir na frequência à igreja, vai vir depois. Mas a semente do Evangelho é que tem que ser anunciada. Não perca seu tempo discutindo: olha, eu creio um exemplo, né? Eu creio que na teologia, na doutrina da eleição. Isso é para nós mesmo. Mas para o incrédulo, ele está incrédulo, perdido, ele nem sabe disso. Mas se ele for eleito, você que sabe dessa informação, prega o Evangelho, porque se ele for um eleito, esse Evangelho vai fazer efeito na vida dele. Aí é onde você vai, pela doutrina que você já sabe, diz: olha, o Senhor escolheu fulano, ele agora está salvo. Foi assim conosco. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, por isso estamos aqui salvos. Ninguém está aqui porque achou que decidiu pela sua própria vontade, coisa nenhuma. Se fosse depender da minha vontade, da sua, ninguém estava aqui, nem existiria a igreja. Só existe e vai existir porque o Senhor dela, que é Jesus, que morreu por ela, por esta igreja e todas as demais igrejas reunidas verdadeiramente em torno da pessoa de Jesus, os verdadeiros cristãos. Foi por esses que Jesus morreu, foi por nós que Jesus morreu, por isso que estamos aqui. E quando ele faz isso, morre por cada um de nós, ele garante então que vai salvar todo o seu povo. E essa salvação vai se dar como? Quando você que se torna povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, congrega na igreja, faz parte da igreja, começa a anunciar o Evangelho às outras pessoas. Sempre foi assim, está aqui em Atos e continua sendo assim na história da igreja, a daqui em Itabaiana, em qualquer lugar. Uma belíssima história
é a história da nossa igreja aqui, neste local, nesta cidade? Uma igreja que dá mais que centenária. Porque o trabalho não começou só quando existia o templo. Não. Da existência do templo para cá, 85 anos. Mas o trabalho já existia. Nos sítios, sendo anunciado aqui, naquela época, onde a cidade não era como é hoje, era uma vila. E aí os irmãos vieram a cavalo, uma dificuldade, pregando o Evangelho. Aqui, Lagarto, Simão Dias. Simão Dias vai completar 100 anos daqui a 3 anos de fundada. Laranjeira, 140 anos esse ano. Igreja de Aracaju, 122 anos. O Evangelho, olha, já mais que centenário. No nosso estado, no país, é mais de 160 anos. Então vejam, isso falando da nossa denominação, Igreja Presbiteriana, que foi uma das primeiras, né, a chegar aqui. Existiu a congregacional um pouco antes, depois os batistas, os assembleianos. O Evangelho chegou há muito tempo atrás, há mais de 100 anos. E como se expandiu? E como continua se expandindo? E mesmo assim, vejam que interessante, por vezes a acomodação ou a falta de disposição mantém igrejas estatizadas, paralisadas, irmãos que sequer se interessam pelas coisas da igreja, outros que se acomodam, já sou crente e tal, não aproveitam as oportunidades que aparecem, né? Até relaxam demais. Não, eu vou para a igreja, está bom, ou então já li minha Bíblia hoje, está bom. Faça isso, mas muito mais do que isso. Leia a sua Bíblia, medite nela, ore, congregue, mas não deixe de anunciar o Evangelho com a sua vida e com a sua boca. Não deixe de fazê-lo, porque é assim que vai haver a continuidade da expansão do Evangelho. Por que será que em alguns contextos as igrejas estão paralisadas? Você vai ver, parou-se os crentes de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. Aí estagnaram, aí ficam fracos. Não foi à toa que Paulo, em uma de suas cartas, disse: irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem que desenvolver. Você recebeu a salvação? Recebi. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Agora desenvolva isso com temor e tremor. Anuncie, viva este maravilhoso Evangelho. E seguindo o texto, então, para finalizarmos, 27 a 30, é uma predição de Ágabo. Ágabo, um profeta que apareceu naquele tempo, vai predizer uma grande fome. Veja, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, Antioquia virou um trabalho próspero, onde os irmãos investiam tempo, iam lá, se dedicaram a ir anunciar o Evangelho. E aí, apresentando-se um deles chamado Ágabo, um dos profetas de Jerusalém, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha aí, o Senhor levantou aquele homem para pregar anunciando que vai haver fome. Fome em todo mundo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram então enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Outra característica da expansão do Evangelho, essa coisa do ajuda, né? Quando sabe que alguma igreja está numa situação como está sendo agora, o sul do país, né? Na situação que está, que houve uma mobilização de norte a sul,
das igrejas, falo do nosso contexto, eu sei que tiveram ajuda de diversos setores da sociedade, mas eu quero focar no que a igreja está fazendo. Irmãos do norte mandaram, irmãos do nordeste, aqui do nosso estado, enviaram, irmãos da Bahia, todo canto, enviaram carretas de donativos, enviaram recursos financeiros, todo tipo de ajuda para socorrer os irmãos. Isso é um trabalho que demonstra a expansão contínua do Evangelho. O Evangelho não é só falar, não é só teoria, é prática, é vivência, é atitude que nós tomamos. E isso faz parte da igreja do Senhor Jesus. Isso aconteceu, vejam, os irmãos e os discípulos resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então foi dito, olha, vai haver uma fome. Isso significa que aqueles irmãos vão passar necessidade, fome? Não vão não, vamos ajudar, vamos mandar os donativos para eles, para suprir essas necessidades. E outra coisa, apareceu aqui pela primeira vez os presbíteros, está vendo? Já havia a liderança naquele tempo, dos presbíteros, que foram responsáveis de receberem, os donativos para distribuir na igreja. Fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então os irmãos iam receber os recursos, que esses irmãos lá da Antioquia se reuniram e arrecadaram e enviaram lá por Barnabé e Saulo, ou Paulo, que iam chegar e entregar para aqueles irmãos a liderança da igreja, os presbíteros, para ser distribuído. Então assim nós vamos vendo como a igreja já naquele tempo tinha essa organização, tinha a liderança dos presbíteros, é importante que percebemos isso aqui, os missionários, os apóstolos, os discípulos missionários que estavam trabalhando, Barnabé e Saulo, e tudo isso fazia parte da igreja, e tudo isso contribuía para o avanço e expansão do Evangelho, da graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então percebam, irmãos, que a vida cristã é uma vida de continuidade. O ser cristão não é uma coisa para enfeite, o ser cristão é uma coisa para vivência, de todos os dias. É uma continuidade, é uma vida a ser vivida. E é tão bom quando é assim, quando você não é o cristão teórico, eu sou crente, ou como alguns nos passados diziam, é um crente carnal. Não existe esse negócio. O crente não pode ser um crente carnal. O crente é espiritual, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E ele tem que viver como tal, sintonizado com as coisas, agindo de acordo com essa condição que ele tem. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Então, se chega até você uma oportunidade de fazer algo para o benefício, para a obra do Senhor, façamos, a começar por uma vida santa, uma vida digna dessa vocação que você foi chamado. Não desperdice, irmãos, não desperdicemos essa oportunidade de que devemos viver a vida a ponto de contribuir para a expansão do Evangelho nesta cidade, ou contribuir mesmo para a expansão do Evangelho em outras cidades ou em outros países, quando nós também adotamos missionários para ajudar e contribuir para que de fato aquele irmão que está lá na linha de frente, naquele país estranho, difícil, mas está lá disposto a expandir ali o Evangelho, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, traduzindo a palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas. Então tudo isso, irmãos, é um trabalho continuado da igreja, e nós fazemos parte disso, devemos ter essa consciência, somos igreja, e devemos continuar pregando, ensinando, vivendo o Evangelho, para que as pessoas sejam alcançadas e salvas. É assim que essa igreja continuará se expandindo. É assim que nós veremos, pela graça de Deus e conforme a mercê do Senhor, esses bancos continuar sendo cheios.
É assim que vamos ter que ver daqui a alguns anos, se Deus assim o quiser, termos que abrir um outro trabalho para acolher as pessoas que vão se achegar, porque estaremos pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho e agindo como tal. Certamente essa igreja continuará se expandindo, a igreja do Senhor continuará se expandindo aqui na cidade e em todo o nosso estado, em todo o nosso país, quiçá em todo o mundo. Então continuemos com essa perspectiva, irmãos, que certamente há de nos trazer alegria, como trouxe no coração de Barnabé, a satisfação de Barnabé quando chegou e viu a graça de Deus agindo ali, a alegria que ficou em seu coração, e certamente ficará e deve ficar também em nosso coração. E é mesmo uma alegria para nós, quando recebemos novas pessoas, quando vemos as pessoas se achegar à igreja, se alegrar em vir à igreja, em ouvir a palavra, como acontece, e diz a palavra de Deus que há um júbilo no céu, quando um pecador se arrepende. Olha, um pecador se arrependeu, há um júbilo no céu, os anjos se alegram, há uma cantoria, há um louvor. Por quê? Porque de fato uma alma foi salva. Então, não menosprezemos jamais o poder do Evangelho, não menosprezemos o poder que cada cristão tem de viver este Evangelho. Não tenhamos vergonha dele, deste maravilhoso e gracioso Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Continuemos a vivê-lo e a falar dele. Não se preocupem com as gozações, não se preocupem com os receios que as pessoas possam causar em nós, não. Se preocupem sim em viver este Evangelho e viver de maneira feliz, alegre. É isso que a igreja primitiva demonstrava, uma alegria em servir a Deus. E olha que eles estavam sendo perseguidos, mas eles tinham uma alegria imensa em seus corações, uma fé, um estar cheio do Espírito, que traziam a ele uma firmeza, como o Barnabé está dizendo aqui. Irmãos, continue assim, firmeza, firmados, né? E com muita firmeza para que o Evangelho continue a se expandir. Isso era o desejo dos apóstolos, o desejo de todos aqueles que ali estavam vivendo a graça de Deus em suas vidas. E assim devemos fazer, com firmeza de coração, permanecer no Senhor. Assim como exortou Barnabé aqueles irmãos, a todos aqueles irmãos, eu vos exorto também, a todos nós, que continuemos assim, com firmeza de coração, permanecendo no Senhor, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor fez, onde reunidos como igreja estamos neste templo para adorar ao Senhor. E também ao ouvir a pregação da tua palavra, que nos exorta, Senhor, a uma vida cristã atuante, continuada, a fim de que também o teu Espírito Santo que age em nós continue, ó Deus, através de nós, fazer a obra que veio a fazer. Ele nos guia a toda a verdade, ele nos anima a alma, fortalece o nosso coração, para que o teu Evangelho continue se expandindo mais e mais a cada dia. Ó Deus, rogamos que nos perdoe se porventura temos negligenciado tão grande bênção que é pregar o Evangelho e anunciar a Cristo e viver este Evangelho. Mas se assim estamos, ó Deus, felizes em estar na presença do Senhor, que possamos sair daqui nesta noite desafiados a viver plenamente este Evangelho, a transmiti-lo, para que assim vidas e mais vidas venham ser alcançadas e salvas para servir ao Senhor e servir com